Olá mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador. O podcast que está totalmente compromissado em reduzir a emissão de gás carbônico. Às vezes a gente emite um pouco de metano, mas aí é outra história. Junto comigo temos alguém aqui para falar um pouco sobre TI verde, sobre meio ambiente, sobre coisitas mais que a gente da TI não presta muita atenção, que é o Luiz Halber. Tudo bom, Luiz? Opa, Noel, tudo tranquilo, cara. Obrigado pelo convite. Beleza, obrigado por ter aceito. Eu fico sempre preocupado quando eu chamo alguém de Luiz, que eu não sei se eu estou pronunciando certo, se é com S ou com Z, mas tudo bem. No meu caso é Luiz com Z, né? E ainda tem é Luiz Henrique Halber Rodrigues, meu nome completo, mas, cara, TI aí virou só Halber mesmo, né? Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho bastante sobre isso, mas antes vamos para aquele nosso breve momento de leitura de e-mails. You have an email. Você pode falar com a gente pelo e-mail podcast@vidadeprogramador.com.br ou então você pode mandar também sua mensagem pelo WhatsApp. Sim, eu ainda estou compartilhando dados com o Zuckerberg. No WhatsApp você pode cadastrar o 44 99 10 42. Esse é o número onde você pode falar comigo. Você pode também pedir para entrar no grupo do WhatsApp do Vida de Programador. Sim, é um grupo pequeno, o WhatsApp não abre para tanta gente e tal, então é um grupo com algumas pessoas lá, você pode conversar com a gente, fica bem legal. Ou então você pode mandar mensagens pelo Telegram, que é o @programadorreal. Lá também temos um grupo supimpa e sem as restrições que o WhatsApp tem, tá bem bacana também. Se você quiser entrar no grupo do Telegram, é o t.me, que é o link do Telegram, /VDProgramador, letra V, letra D, programador. Beleza? Então espero vocês lá. Mas vamos para as mensagens. Eu recebi uma mensagem aqui interessante do Radamés. Boa tarde, André. Queria te dar os parabéns pelo seu trabalho. Curto muito o podcast As Tirinhas, o canal no YouTube. Muito obrigado, Radamés. Valeu. E ele continua. Faz um podcast para o pessoal que gostaria de entrar na área de programação depois dos 40. Abraços. Muito legal a sugestão, muito boa mesmo. Eu vou agilizar para fazer um episódio sobre isso. Várias vezes me perguntam a respeito de entrar na área depois dos 40, alguns depois dos 50, se ainda dá para entrar na área, se não dá. E a gente acaba respondendo basicamente uma resposta padrão, né? Que dá, assim, a gente tem outra visão de vida quando a gente está mais velho, mas não é um impedimento para nossa área. Não tem assim tanto assim quando o pessoal fala que só jovem que entra na área. Porém, é uma questão que eu não tenho essa experiência, porque eu entrei novo na área. Então, melhor que eu falar para vocês alguma coisa é eu chamar alguém que tem essa experiência. Então, vou agilizar para ter um episódio sobre isso, porque é um assunto bem legal, um assunto muito bom. Recebi uma mensagem de um tal de Luiz Halber. Não, isso aqui é sobre o episódio de hoje, vocês vão ouvir e tal. E nessa virada de ano, eu dei uma pausa, parei uns bons dias, recebi uma mensagem ou outra pelas redes sociais, pessoal comentando sobre o podcast, então muito obrigado pelos feedbacks de vocês, tá? Não estou com as mensagens aqui, mas eu queria agradecer o pessoal que elogiou o podcast, que falou que estava ouvindo, que estava maratonando. Isso é muito legal, tem bons episódios que ficaram para trás, se você não ouviu ainda, aproveitem. E eu queria aproveitar para agradecer muito aos apoiadores do Vida de Programador. O pessoal que está apoia tanto o podcast quanto as outras coisas que eu faço, que são as tirinhas, os vídeos, as lives e tudo mais. Então, muito obrigado aos apoiadores. Se você quiser apoiar também, se quiser conhecer o projeto, você pode entrar no apoia.se/Vida de Programador ou entrar no picpay.me/Vida de Programador e você pode conhecer ali o projeto, as recompensas e tudo mais. E tem um grupo secreto de apoiadores no Telegram. Então é um grupo onde os apoiadores estão lá. Certo? Então, muito obrigado ao Alberto Iano, Felipe Pinto, Renato Piovesano, Vitor Dutra, Júnior Alves, Wagner Rogério Leva, Valdecir Carvalho, Alexandre Silva Custódio, Jorge Alfradique, Michel Wilhelm, Rodrigo Portilho,
Adilson Magalhães, Gustavo Guanabara, Davi Anabuki, Marcelo da Alcântara, Marcelo Hashimoto, Luciano Shinoda e José Wellington. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês ajudam bastante aqui a produção de conteúdo, ter sempre conteúdo legal, sempre conteúdo bem bacana. E se você quiser apoiar também, você já sabe ali os links, pode entrar. E eu vou deixar os links também na descrição. Legal? Bom, então vamos lá para nossa primeira conversa de 2021, gravada ainda em 2020, quando a gente não sabia se realmente ia ter um 2021, mas ficou bem bacana a nossa conversa. E como o nosso convidado tem sempre a preferência, você quer ler também os seus e-mails? Cara, eu fui olhar aqui, eu tenho 44.582 e-mails na inbox, então eu acho que eu vou pular essa parte. Beleza! Então vocês já sabem, podem escrever para o Halber, mas ele não vai responder seus e-mails. Fica tudo lá acumulado na inbox. Mas beleza, vamos ao que interessa. Halber, vamos falar pro pessoal o que você faz, o que você está fazendo, quem você é, quais músicas você gosta, o que você mais gostava de desenho na infância. Qualquer coisa que você quiser falar, pode se apresentar pro pessoal. Se a gente falar tudo isso aí, eu vou ficar 2 dias aqui comentando, né? Pra quem me conhece de evento sabe que eu tenho uma tendência a não falar, mas quando eu começo a falar, eu tenho a tendência a não parar, né? Então, sendo mais otimizado, né? Então, hoje sou doutorando em tecnologia ambiental, né? Onde estou trabalhando com a tese de análise de ciclo de vida do smartphone no Brasil pós-produção. Mas antes, e é por isso que é o assunto desse pauta, né? Mas antes disso eu fiz um mestrado em nanociências, onde eu trabalhei com bioinformática e redes de expressões gênicas, o que hoje seria traduzido para Data Science de genes, né? Fiz uma especialização em gerenciamento de projeto, onde eu vi que eu não gostaria de trabalhar com gerenciamento de projeto. Uma graduação em ciência da computação, então eu sou um colega cientista que nem o Noel, né? E aí tem um técnico em informática, antes disso daí, que inclusive hoje é o que eu trabalho. Eu estou totalmente dedicado na ideia de ser professor. Já faz uns anos, dei aula na graduação. Aí hoje eu estou dando aula no técnico em informática, já dei aula para crianças, para idosos, dentro de incubadora, para empresas. Mas o foco hoje é técnico em informática, né, onde eu estou trabalhando com a linha de manutenção de computadores. Então eu estou com um contato direto com essa questão de otimização de computadores. E também tem um projeto social aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, terra da terceira maior Oktoberfest do mundo, né? E várias cervejarias locais, sobre a questão de cuca. Então, por isso que eu também estou uns 10 quilos mais gordo. Tá? E aí, dentro aqui da cidade, a gente tem um projeto que é o BTEC, que eu vou comentar mais adiante também. Beleza, cara. Então, quando você falou em Oktoberfest, o pessoal já esqueceu todo o resto que você falou. Então explica aí o que vocês estão fazendo na Oktoberfest online esse ano, cara. Não, brincadeira, vamos falar do que me interessa. Eu costumo dizer que, eu até falei no outro podcast aqui, que todo mundo que trabalha com TI, chega um momento da vida assim que a gente cansa e a gente quer se vingar dos outros, então a gente resolve virar professor, né? A gente resolve trazer outras pessoas para a área também para sofrer igual. Isso é verdade, cara. E tem uma outra máxima, essa é muito boa, eu já comentei também, eu vi outros falando dela num outro podcast, mas tem uma outra que dizem, né, que o péssimo aluno torna-se um ótimo professor. Eu acho que por isso que a gente vai bem, né, Noel? Pode ser. Mas diz aí, eu já vou deixar aqui no link do episódio, tem 2 links aqui de pesquisa que o Halber vai falar pra gente, mas fala aí do seu trabalho, o que você está fazendo de interessante? Tá, então, antes até vou contextualizar um pouquinho do assunto, né? Eu fiz recente 2 palestras que estão gravadas e estão no YouTube. Uma foi pro Latinoair, tá? Onde eu comentei sobre TI verde, né? E especificamente até ficou num título meio chamativo, né? Que é faça porque quer antes que te obrigue, tá? Porque a questão é o seguinte, tá? Hoje, a gente tem no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é ela que diz que, por exemplo, tu não pode colocar no lixo comum lâmpada, tá? E lâmpada tu entrega onde tu comprou ela, né? Ou junta e descarta lá no mercado. Os mercados normalmente tem algum ponto de coleta para lâmpada, assim como tem para pilhas também, que não pode descartar em lixo comum as pilhas. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta já. Diga. Até fiquei curioso esses dias. A lâmpada de LED também tem isso ou ela é diferente? Não, a lâmpada de LED também. Aí ela é lixo eletrônico, né?
Aí Entendi. ela pode ir para lixo eletrônico. Porque ó, a questão mais das lâmpadas ali, aquela da halogênio e tudo mais, é que ela tem gases dentro, né? Então por isso que até não se pode quebrar elas ali. Pode dar uma vibe boa ali. Tá? Mas aí dentro desse contexto aí, então, por exemplo, o pneu, tu vai trocar o pneu do carro, tu é obrigado a deixar o pneu velho onde tu trocou, né? Que as empresas elas são obrigadas a fabricante, né? Ela vendeu X unidades, ela tem que recolher X unidades, mais ou menos por isso aí, para dar o destinamento adequado. E isso não tinha ainda uma regulamentação oficial sobre lixo eletrônico. Tá? Isso aí foi assinado ano passado, faz um ano e 1 ou 2 meses que fechou isso daí. E até agora eu não vi nenhuma movimentação oficial do governo nem nada sobre isso, né? Mas é que também esse ano de 2020 está muito atípico, né? Então vamos dar um desconto porque nada esperava essa pandemia, né? Mas o que vai oficializar é, sei lá, Samsung vendeu X milhões de smartphones, tá? Ela tem que recolher uma porcentagem desses smartphones de volta para o descarte de forma correta, né? Que seria até um processo de reciclagem desses aparelhos, tá? Embora hoje não seja tão comum. Então, o que eu digo é, hoje tu trabalhar com a ideia de TI verde, que entra no contexto de ter um descarte adequado, otimização de recurso de computação, que é trabalhar com questão de clients, grid, cluster, essas coisas assim, eficiência de ar-condicionado, fazer com que a máquina dure mais tempo. Então, por exemplo, que é um uso bastante adequado, fazer um downgrade de sistema operacional, ou trocar para um Linux, ou softwares mais leves, ou fazer aquele esquema de colocar um servidor processando as coisas pesadas e nas máquinas dos usuários, coisa mais leve. Então, coisas que vão otimizar, tá, o recurso de TI. Inclusive, para nós da Softly, a gente tem um projeto do Cauã, é uma exemplificação clara e objetiva de como seria interessante um contexto de TI verde, né? Que é a otimização, sustentabilidade no contexto da informática. Tá? Hoje é uma oportunidade, né? Logo vai virar uma compliance, isso aí. Tu vai ser obrigado a fazer isso daí, tá? E aí entra as questões para dar reforço, além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Que tem já aprovado a questão de eletroeletrônicos, como eu comentei, né? A gente tem a questão da família do gerenciamento ambiental da ISO, que é a ISO 14000. Então, dentro da ISO 14000 tem uma vertentezinha dela que é sobre análise do ciclo de vida. Aí dentro da análise do ciclo de vida entra o contexto da berço ao túmulo, que é o popular. Então, ver qual o impacto daquela produção, daquele produto, desde que ele é fabricado até quando ele é descartado. Tá? E aí essa análise ela traz algumas informações interessantes, assim, que às vezes choca um pouco o pessoal. Então, depois alguém pode me corrigir à vontade, tá, pessoal? Estou falando na minha cabeça aqui. Mas, se não me falha, foi feita uma comparação, por exemplo, da análise de ciclo de vida da garrafa PET de uma Coca-Cola contra uma garrafa de vidro da Coca-Cola. Então, se levar em contexto todo o processo da fabricação, a produção, a questão do descarte, a questão da reciclagem, por incrível que pareça, a garrafa PET é menos agressiva ao meio ambiente do que a garrafa de vidro, porque ela vai economizar água no processo de lavagem e tudo mais depois do produto. Só que, obviamente, isso é levando no contexto excelente que a PET vai ser reciclada, né? Só que, infelizmente, é o que acaba não acontecendo. Ela vai cair no meio ambiente, assim como outros plásticos, e aí isso vai sendo pouco a pouco degradado de alguma forma. E aí a gente tem os conhecidos microplásticos, tá? Que já foi comprovado cientificamente que tem no nosso organismo, tá? No nosso, meu e teu, eu não sei, né? Mas pro pessoal lá que fez o artigo, né? Eles encontraram, se não falha, foi dos Estados Unidos esse artigo, que eles encontraram microplásticos já no corpo humano, já na análise lá. E saiu um artigo hoje, tá? Quer dizer, não sei se saiu hoje, mas eu li hoje, tá? De um grupo italiano que achou microplásticos já na placenta, tá? De uma mulher que está gestante na Itália. Então, é algo que infelizmente, já virou inerente ao ser humano. É plástico e DNA vai estar se fundindo o troço ali. Tá? Só que a questão já faz um gancho já para o lixo eletrônico, tá? Além do lixo eletrônico ter plástico, tem metais pesados, tá? Que aí acabam, por exemplo, tem mercúrio, tem cádmio, tem coisas aí que tranquilamente
vai dar um câncer para alguém em algum momento, né? E aí entra, eu não tenho contato com lixo eletrônico, mas, cara, não importa, tá? O que acontece? Aquela pilha que tu não descartou de forma correta vai cair no lixão, tá? Tudo vai pra água, né? Tudo vai pra água, a plantinha vai puxar essa água, a gente vai comer a plantinha e a gente se lasca do mesmo jeito. A gente aprendeu isso muito bem com Procurando Nemo, né? Todo lixo vai pro mar. Exatamente, cara, tá? E aí, dentro dessa função toda aí, né, de análise de ciclo de vida, que eu estava achando bastante interessante, a gente tem a análise de ciclo de vida social, que aí não é ver a questão do produto, tá? É ver o contexto em volta da produção desse produto, do uso e do descarte dele, tá? E aí até a questão, como a gente, não sei se alguém que está nos ouvindo já fez o mestrado, o doutorado, ou fez o TCC, mas quando vocês fizerem, prestem bastante atenção para fechar o escopo do projeto de vocês, tá? E reduzir ao máximo possível, para não deixar brechas para alguém pedir, e tal coisa, porque tu não falou disso. Tá? Então, eu comecei que eu iria trabalhar com computadores dentro do meu doutorado, só que era muito amplo. Daí foi fechando junto com o meu orientador, e a gente conseguiu entrar na análise do ciclo de vida social, que é só esse pedacinho que eu comentei da análise do ciclo de vida, e só no smartphone e só depois da produção dele. Porque eu não consegui informações, eu entrei em contato com todas as fabricantes que tem no Brasil e ninguém me deu um alô, né, sobre isso. Aí então vou conversar com as pessoas, né? E aí sim, daí com as pessoas eu consegui já algumas informações. Eu rodei uma pesquisa brasileira, né, vendo quais seriam os hábitos de consumo dela, de comprar, quanto tempo ela troca, quanto tempo ela fica com esse telefone, por que ela acaba trocando, por que ela fez com o telefone antigo. Então essa pesquisa eu já rodei, já tenho os dados, um artigo já está sendo preparado para a publicação dele. E aí, até eu gancho depois pro final, né? Mas eu tenho outra pesquisa que é igual essa, mas daí eu tô comparando com os gringos daí, para ver o que acontece fora do Brasil, né? E uma outra com a questão das empresas daí. Que é bem essa linha daí de certa forma, é a TI verde, né? Que eu tô buscando alguma otimização, né, disso daí. Em cima da análise de vida social, ou seja, eu estou falando com as pessoas ou com as empresas que estão em volta nesse ecossistema do smartphone em si, né? E aí o futuro, sim, né? Que seria a questão daí do lixo eletrônico, para evitar ter esses problemas, né? Dessa contaminação que a gente já comentou anteriormente ali, né? Para não ter o problema lá do Procurando Nemo, né? Exato, cara. Mas assim, o só de deixar pro final só para falar, o pessoal que tá ouvindo, a pesquisa que ele tá querendo é bem rapidinho. Se você tiver parado aí para ouvir o podcast, tá no computador, já abre lá, já vai respondendo. Até o final você já vai ter respondido há um tempão. Mas, cara, isso é muito sério porque a gente fica só naquelas conversas de sala de café, né? Tipo, nossa, você viu quanta gente tá tendo câncer agora? Você viu como tá comum? A praga do século, não sei o que. Tudo bem que agora tem o coronavírus, né? Mas tudo bem. Mas a gente fica nessa conversa, nossa, como tá aumentando e tal. E ninguém para pra ver, assim, o porquê, né? Cara, uma coisa que eu notei no meu mestrado lá, que eu comentava em sala de aula lá com os professores, e aí eles acabavam não gostando muito, mas que é uma verdade, né? Nós só evoluímos por causa de mutações. É uma coisa certa, tá? Só que o que acontece? Se uma mutação ocorre certinho e é para o nosso benefício, e é uma mutação extraordinária, ou seja, é uma replicação de células para o lado positivo, a gente vira um X-Men, tá? Só que isso não existe. Então, o que acontece? Quando tem uma reprodução anêmula de células, né, de forma errada, a gente acaba tendo um câncer. E, cara, é extremamente comum. E uma coisa que a gente conseguir chegar lá olha, é raro o câncer que tu consegue saber qual é a origem dele. Tem uns que são hereditários, né? Mas surgem do nada. Do nada. E aí dessas questões do nada, né? Uma das coisas que a gente vê é a questão da influência externa, né? Que são os patógenos externos. E um deles é a questão do descarte errado de lixo eletrônico, assim como outros tipos de lixo, agrotóxicos, né? De certa forma, resumido, tudo dá câncer, né? Viver dá câncer. Mas, né? Chega na conclusão que o ser humano dá câncer, né? Também tem. Tá.
Então tem esses detalhezinhos aí que a gente vai chegando aí num assunto mais complicado, né? E por pesquisando sobre isso aí que tu acaba encontrando algumas fotos, algumas coisas assim sobre reagentes externos que eu cheguei em uma que até eu comentei agora há pouco, fiz uma gravação para um evento, e aí eu fiz um resuminho dessas duas palestras, né, de lixo eletrônico e de TI verde, né? Mas aí para contextualizar para o pessoal, que é uma imagem que me chocou. Durante o meu mestrado eu fui pesquisar algumas imagens sobre câncer que me chocaram, me deu um certo nojo, assim, né? Mas pro mestrado tem umas imagens que eu achei que foi tipo aquele soco no estômago, assim, tá? Que se vocês procurarem na internet, ou até não procurem se vocês são frágeis, tá? Praia, lixo eletrônico, África. Cara, é chocante. O que acontece? Muito do lixo eletrônico, tem métrica, se não me falha, 80% do lixo eletrônico europeu é descartado de forma incorreta e nas praias da África. Então tem várias praias lá, tu olha lá o bonitão, o mar, né? Tu vai dando zoom na imagem, tu vê toda a faixa de areia tá coberta de lixo eletrônico, é computador velho, é impressora velha, pedaço de placa-mãe, tá? E aí quem trabalhou com assistência técnica sabe que eu recomendo até para meus alunos, vão mexer com o computador, vão botar luva para não furar os dedos com as placas, tá? Aí tu imagina isso na areia, cara. Tu tá caminhando lá e pisa numa placa-mãe, cara. Tem crianças correndo em cima daquilo ali, cara. É complicado, cara. Cara, tem foto aqui que não tem nem criança correndo porque não cabe, não tem espaço pra nada. E tem outras, se tu procurar relacionado à reciclagem disso daí lá, tá o pessoal no meio do coisa de lixo eletrônico queimando metal para tirar alguma coisa, né, para poder reciclar, né? E aí isso ele tá jogando gases tóxicos e tudo mais, e isso aí vai afetando célula, vai dando problema, né? É que também já é uma questão conhecida, tá? Por essa questão de análise de ciclo de vida e tudo mais, se tem hoje praticamente 99% do alumínio utilizado hoje ele é reciclável, tá? Até se tem a ideia dentro do contexto que é mais ou menos em torno de 15 dias o processo de tu comprar uma cerveja no mercado, tomar ela, jogar no lixo a latinha, essa latinha ir para alguma cooperativa, ser reciclada e virar de novo uma latinha e tá na gôndola do mercado de novo. Tá? Hoje é mais barato usar alumínio de alumínio reciclado, tá, do que da exploração minério lá da bauxita lá. E relacionado a lixo eletrônico, hoje se tem que de 1 tonelada de lixo eletrônico tu retira mais ouro do que de 1 tonelada de minério, né? O problema é que o custo disso aí ainda hoje é mais barato fazer alumínio do alumínio reciclado do que fazer ouro do lixo eletrônico, né? A hora que isso aí ficar mais barato, aí ok, aí a gente consegue ter um pouco mais de reciclagem, porque querendo ou não, né, o que move o ser humano em muitos contextos, né, é a parte mais sensível do corpo, né, que é o bolso, tá? Então nesse contexto aí talvez em algum momento a reciclagem vai estar um pouco melhor, tá? Mas hoje não existe muito esse processo de reciclagem. O que tem muito é que nem o que acontece com grãos no Brasil, né? O Brasil hoje é conhecido como né, o celeiro do mundo, mas mesmo assim, grande parte da nossa produção, do nosso PIB, vem do campo. Só que o que acontece é uma matéria-prima. Então, sei lá, vendido a soja, vai lá para o exterior, lá é manufaturado em algum produto e volta aqui como óleo, sei lá, como produto, como salgadinho, né? Hoje, muita coisa que tem quase tudo no Brasil relacionado contém um descarte correto de lixo eletrônico. Isso aí é armazenado em containers, vai para a China como matéria-prima. Lá eles já estão trabalhando em processo para conseguir reciclar alguma coisa e volta só com as bugiganguinhas lá que a gente compra do AliExpress, né? E aí entra, né? A gente começa a entrar na pauta já do lixo eletrônico sem querer, tá? Que aí importante. Aí a questão do lixo eletrônico, né? Entra o contexto que eu acho bastante interessante a gente comentar da questão do reaproveitamento também, tá? Que para nós da informática é mais comum que a gente tenha aquela questão de robótica, né? Aí tem
tu viu já em Fizzles, aliás, para quem nunca foi em evento de software livre, eu recomendo muito, eu acho muito bastante, é um gancho, né, um aspas aqui, mas eu acho legal o pessoal comentar, pá, que bacana o evento lá da linguagem tal lá, deu 200 e poucas pessoas, né, deu 300 pessoas, sucesso. Aí a gente ia lá no Fizzle Latinoair lá com 4, 5, 6 mil pessoas, né. Cara, não, é monstruoso. E é muito legal essa parte mesmo. Eu lembro que a última Latino que eu fui presencial tinha lá os robozinhos de resto de coisas, de papelão. É muito interessante, cara. E esse é o processo básico, assim, da questão do reaproveitamento, né? Que é a questão da meta-reciclagem, né? Então, tu consegue trabalhar com alguns produtos para transformar em arte, vamos dizer assim, né? Mas antes disso daí, eu ainda acho legal se a gente puder fazer o reuso como equipamento original dele, tá? Que daí até eu vou comentar no gancho que eu tinha comentado do projeto local que a gente tem aqui. Só um gancho que é muito... O pessoal fala que tá barato trocar o computador, tipo... você vai ficar com o computador velho, já compra outro em vez de arrumar, né? Então, a gente ficou mais prático pra gente isso, né? Coisa que a gente falava que era coisa de americano, norte-americano, né? Antigamente, hoje aqui a gente já faz isso também, né? Descarta. Sim. E muitas dessas coisas, às vezes a gente troca porque quer, né? Às vezes a gente troca porque precisa. E não é o precisa porque, eu quero o melhor, é porque morreu o negócio, né? Que aí é um outro tema tal da obsolescência programada, né? Isso. E a gente na TI, cara, programador, coisa assim, precisa de uma máquina boa. Sim. Mas às vezes a gente não pensa no que fazer na que a gente largou, né? Tá? Aí nesse o que fazer com que a gente largou, né? Que eu aproveito tudo a tua deixa, tá? Aqui a gente fez o BTEC, que é o Banco de Tecnologia. Tá? Inclusive agora, enquanto eu estou conversando contigo, tem alunos meus lá no Senac, lá arrumando o computador. Né? Voluntariamente eles estão fazendo isso. Né? Durante a noite conta como aula, né? Mas agora à tarde é voluntário. Não, então você largou na mão deles e veio bater papo aqui. Mais ou menos. Aí vim tomar um café aqui e conversar contigo. Beleza. Aí o que a gente faz? Todas as empresas grandes, né? Talvez não é o nosso caso, né? Mas as empresas grandes, né? Elas já compram algum equipamento já pensando quando vão trocar de novo. E para quem vende, para elas é a mesma coisa. Então, sei lá, uma Dell, HP da vida, para vender para uma multinacional como uma fumageira, que aqui na cidade tem bastante, né? Elas vendem, sei lá, 50, 100 computadores e dali no contrato de venda, né, já diz isso, que daqui a 5 anos ela vai vender de novo mais 50 computadores para fazer a troca desses equipamentos antigos. Tá? Os equipamentos antigos aí, essas multinacionais, ou elas vendem para funcionário, né, tenta reutilizar como for melhor possível. E aí entra aquela questão de ter bastante. Eu fui numa fumageira aqui que os caras utilizavam um computador como se fosse um Chromecast na TV lá. Por quê? Porque eles têm ocioso o computador. Então é meio abusivo as coisas assim. Mas daí eles têm esses monte de computadores parados lá. E aí essas máquinas, né? Ou essas empresas, elas acabam pagando para alguma empresa terceirizada vir recolher elas, para daí dar o descarte final. Tá? Porque elas não podem gerar lucro em cima dessas outras máquinas. Tá? Até podem gerar lucro, não teria problema, mas só que o problema é que normalmente elas não fazem isso para gerar lucro. Mas elas têm que se livrar desses computadores, porque estão ocupando espaço, né? E eles não conseguem mais utilizar esses computadores. Preenchendo essa lacuna, tá? A gente criou aqui uma ONG, né? Que é uma associação sem fins lucrativos, que é o Banco de Tecnologia do Vale do Rio Pardo, onde a gente recebe esses computadores que as empresas iriam descartar, tá? Ou estão lá em ociosos, né? A gente dá uma arrumada neles, então faz testes de estresse, faz limpeza, troca de pasta térmica, alguma melhoria de memória, coisa assim, e instala softwares livres. Né? Então a gente está instalando, no caso, Linux. O que acontece? Essas máquinas do processo original lá era tudo, sei lá, Windows 7. Daí elas, para essas empresas, elas compraram as máquinas com Windows 7. Se elas forem botar o Windows 10 para manter atualizado, já que o Windows 7 não tem mais suporte, elas teriam que gastar dinheiro. Né? Sim. Então, elas também, um dos motivos do descarte é esse.
E nós, como a gente vai entregar para as escolas, tá? A gente vai entregar com software livre, até porque a gente consultou os professores locais e a maioria usa o Ubuntu aqui. Então a gente trabalhou dentro da ideia de utilizar o Linux Mint. Ah, legal. E tivemos também, tu deve conhecer, eu acho que o Diego Costa, do Projeto Root, tá? Aham. Tá, ele personalizou, a gente estava fazendo a instalação, conversando com ele, pegando algumas dicas e tal, e aí ele se propôs a personalizar. Então hoje a gente tem uma distribuição Linux Mint personalizada, já com todos os softwares que o pessoal das escolas utiliza, o Scratch, GCompris, GeoGebra, todos esses negócios assim. Quando instala, já vem instalado isso daí, já vem instalar também um pacote de testes para estressar o computador e monitorar ele. E aí os meus alunos só fazem essa instalação, fazem os testes e fazem uma personalização de acordo com a escola ali, tá? E aí a gente prepara essas máquinas, deixa prontinhas, tá? E aí quando começar o ano letivo, tá? A gente faz a doação para as escolas aí para começar a equipar os laboratórios dela. Para daí, em um segundo momento, a gente começar daí com programação nas escolas e tudo mais, né? Mas inicialmente a gente precisa equipar as escolas. Então, são computadores que estavam lá parados, juntando pó, né? Hoje estão voltando para as escolas, né? Usando software livre e estão bem usáveis. Pô, a gente tem ali Pentium daqueles Pentiums, né? Com 2 GB de RAM e, cara, funciona, porque o nosso sistema rodando consome 400, 500 MB de RAM. Aí tu abre o Scratch, fica ali em torno de 1 GB de consumo. Tem quase 1 GB ainda sobrando de RAM. Legal. Tá bacana. E muito bom. E aí no gancho do smartphone a gente tem outro projeto, que é o Smart Scholar, junto com a Alquimia do Ministério Público, que daí também é um dos motivos do porquê meus alunos estão agora de tarde lá, trabalhando, tá? Que é o seguinte, eu tenho mais hoje e amanhã de aulas com eles, depois a gente entra em férias. E aí eu recebi 70 telefones do Ministério Público aqui da cidade, entre smartphones e telefones, e eles querem trabalhar nos telefones. Só que enquanto não terminar os computadores, não posso trabalhar os smartphones, né? Então eles querem terminar logo os computadores para poder pegar os smartphones hoje à noite. Aí nesse a gente vai fazer um processo de formatação, tá? Até a gente pegou uma dica boa para o pessoal, se vocês querem fazer uma formatação consistente do smartphone, formata, faz a instalação com criptografia e formata de novo. Assim fica mais difícil fazer a recuperação de algum dado anterior. E aí, a partir daí, a gente vai começar a trabalhar também com os smartphones à noite ali. Legal. Então, muito bom. São 2 projetos que até o desse do BTEC, tá, o estatuto dele tá no site ali, né, no Prof. Luiz, ou pode entrar em contato comigo, com o Noel ali, e eu mando o estatuto à vontade, tá? O que eu quero mais é que o pessoal replique isso daí. Para mim, poderia ter um BTEC em cada cidade, tá? E quanto mais a gente postergar que esse equipamento vá pro lixo, melhor, né? E se for pro lixo, que vá do momento da forma correta, né? Destinado direitinho e tudo mais. Não, é bem isso, cara, porque o que você falou aí, cara, de usar como Chromecast, eu já vi bastante, cara. Você deixa a máquina só pra uma coisinha simples e pronto. Sim, eu lembro que antigamente era comum, computador quebrou, o notebook às vezes queimou o monitor, o povo preparava pra deixar como firewall. Lembra disso? Sim. Firewall lá meio capenga. O armazenamento de arquivo também. Isso. Deixa um computador como se fosse um NAS. Que exagero, né, cara? Mas até o gancho que tu comentou da questão do programador, começou a ficar ruim a maquininha e tudo mais. Cara, tem muita coisa aqui. Se o pessoal não usa software livre, indo para software livre consegue rodar um interessante ali. Não precisa ter grandes máquinas para isso. Consegue ter um desempenho interessante. Não, é o famoso ressuscitar as máquinas, né? Isso. Inclusive, faz pouco tempo que uma moça me perguntou pelas redes sociais, né? Ela falou que ela fazia tipo de artesanato com memória velha, coisa assim, sabe? E ela vai perguntar se isso se enquadra também em TI verde. Qual que é a sua opinião? Cara, TI verde, o contexto da informática é a sustentabilidade para manter funcionando por mais tempo o equipamento, tá? Mas eu acho que entra no contexto tranquilamente, ao meu entender, né? Não o contexto oficial, que seria TI verde, tá? Sei lá, tu vai pintar o computador de TI verde, de verde, dizer que é TI verde, eu acho que não,
tá? Mas fazer meta-reciclagem, fazer artesanato com resquícios, eu acho que tu tá postergando o máximo possível que isso vai vir lixo, né? É que nem aquela questão de artesanato, de garrafa PET, de tudo mais. Cara, pra mim eu acho totalmente proveitoso isso daí, né? E, inclusive, se quiser fazer o gancho, eu divulgo esse material dessa menina aí nas minhas redes aqui, bem tranquilo também. Eu acho bastante legal isso aí, cara. Na verdade, eu nem vi o material, mas você me deixou curioso, eu vou atrás também. Então, eu acho legal, que é o processo de meta-reciclagem, né? E já evita o descarte, que inclusive até eu tava vendo aqui, eu não comentei como fazer o descarte, né? Comente aí, diga aí. Tá? Até porque o pessoal às vezes usa por mais tempo no artesanato e depois descarta errado, né? Tá? Não se deve, tá, pessoal? Qualquer coisa que é relacionado a lixo eletrônico, tá? Que, resumidamente, lixo eletrônico é qualquer coisa que precisa ligar na tomada ou vai em bateria, tá? Qualquer coisa relacionada a isso. Carregador de celular, uma coisa assim. Tudo é geladeira, micro-ondas, tá? Pode ser considerado como lixo eletrônico. Tem eletrônico embarcado ali. Para as pessoas, se você abriu e viu um capacitor ou um diodo... Não, tô brincando. Se tu abriu e viu um capacitor ou um diodo, não pare de abrir, né? Pode dar um choque não muito legal isso. Mesmo desligado. Tá. A princípio, a regra seria, né, de que aonde eu compro é onde eu descarto também. No Brasil, a gente não tá funcionando bem isso daí porque a gente não tá pagando também, tá? O cara vai te xingar. Teoricamente deveria, né, mas não tá obrigado ainda o pessoal a receber isso aí. Na Europa, tu compra um telefone, a nota fiscal do smartphone já diz quanto tu tá pagando para descartar aquele aparelho já. Tá? No Brasil não tem. Eu troquei o aparelho da minha esposa há pouco tempo, eu consegui um baita desconto por entregar um aparelho velho, cara. Então eles já começaram a fazer isso, cara. Show. Isso daí é uma das perguntas que eu fiz na minha pesquisa, que na brasileira e também tá rodando na gringa, se aonde tu comprou, eles recebiam o anterior com uma parte, né, do dinheiro. Cara, poucas pessoas marcaram essa opção aí. Não é tão comum isso aí. Mas a princípio seria, então, eu vou comprar um telefone, tá? Então, um telefone móvel, um smartphone, tá? E aí, aonde eu compro, eu também entrego o meu que não está funcionando. Esse seria o correto. Assim, mesma coisa com o computador e tudo mais. Não é o que está acontecendo na prática ainda, né? Isso para pessoa física. Para pessoa jurídica, aí sim, ela tem que fazer aquilo que eu comentei ali. Ela tem que pagar alguma empresa que tenha certificação ambiental para recolher esse lixo eletrônico, tá? Até porque pode vir uma fiscalização e ver, né, o que ela fez com o lixo eletrônico dela, e aí a empresa tem que ter uma nota fiscal mostrando que o lixo eletrônico dela, quantas toneladas, quilos ela se desfez, foi para tal empresa, tá? E aí quando ela faz isso, ela transfere o passivo ambiental para essa outra empresa, e aí ela tá tranquila. Então tem que ter esse processo ali. Então, digamos, uma PF entrega onde comprou, né? Ou até, felizmente, a maioria das cidades, já a própria prefeitura até está abraçando essa ideia de recolher o lixo eletrônico. Tá? Então tem centros aqui na cidade, é a Crepel, tá? Então, mas tem várias cidades que tem isso daí. E tem os eventos também de coleta de lixo eletrônico, né? Então, por exemplo, Semana Lixo Zero, tá? Normalmente é uma semana, mas durante o ano inteiro o pessoal tem pontos de coleta de lixo eletrônico, tá? Em várias cidades, assim. As empresas às vezes fazem alguma coisa assim, tá? Até porque muitas empresas também acabam... eu estou recolhendo lixo eletrônico, pode trazer para mim aqui, tá? Não te cobro nada, né? Aí o que acontece? Tu, mais outras pessoas que trabalham com informática, tem total certeza que aquele equipamento está pifado, não tem o que mais fazer, né? Mas acontece de pessoas que o computador parou de funcionar, ela acha que estragou e é sistema, é software, tá? E aí descarta esse aparelho, e aí essa empresa recolhe esse aparelho, vê que está funcionando, dá um tapinha e revende. Vixe! Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma passar nesses lixo eletrônico de olho e às vezes tirar algumas coisas para testar, cara? Não pro conceito pessoal, mas assim, o próprio do BTEC ali, chegou umas máquinas ali que a gente achava que tava morta ali, então estão dando tapinha ali, cara. Algumas a gente trocou fonte, tá funcionando, uma tava com as memórias, a máquina inteira foi descartada, né, dado como não funcionando. A gente pegou
memória do nosso banco de memórias lá, né? E tá funcionando. Tá? Eu já fiz um pouquinho pra testar, cara, é divertido. Eu tenho um aluno que eu até digo pra ele que, cara, como é que ele tem tanta sorte, tá? Mas ele já achou o monitor que tava estragado, né? O pessoal botou no lixo e aí ele pegou e foi olhar, era cabo, né? O computador que foi pro lixo, foi ver, era, sei lá, o sistema que não subia, o HD que tava danificado. Então, tem muita coisa que vai pro lixo, que existe essa questão da pessoa ser leiga, né? Não saber identificar o quanto tá detonado e acaba descartando, né? Também nos smartphones também isso, né? Uma vez numa viagem que eu fiz, cara, se eu não me engano foi na viagem, foi lá pra Sinop, terra do grande Cícero. Tá grande mesmo, né? Tá virando o Hulk agora. É verdade. A gente tava conversando assim, num restaurante e tal, e aí o pessoal tudo da TI ali, e o rapaz do lado assim com um iPhone, né? Aí eu falei, deixa eu zoar ele um pouquinho, né? Eu falei, como que você é da TI e você tá usando um iPhone, cara? Aí ele, não, mas deixa eu te explicar a história desse iPhone. Eu falei, explica. Ele, cara, paguei R$200 nele. E era, sei lá, tipo, não vou saber o número que eu não tenho nada de iPhone. Mas era, digamos que 2 versões anteriores, sabe? Não era muito velho. Aí eu falei, cara, como que você conseguiu isso? Aí ele falou que comprou no Mercado Livre, 3 compras diferentes. Ele foi nos iPhones quebrados. Um só tinha tela, o outro tava faltando a tela, o outro tinha não sei o que. Ele juntou 3 lixos de iPhone e virou um iPhone novo. Tem bastante. Uns alunos meus comentam, tem uns quantos canais no YouTube, cara, que o pessoal faz só isso. Compra que é considerado descarte estragado, né? E arruma. Eles fazem no YouTube toda a história da compra e tal. E tem bastante views, cara. É uma área legal. Isso aí. O pessoal que tá aí começando, quer economizar bastante, tem um aparelho legal, ó. Aí entra aquela questão, né, cara? O conhecimento para aprender a trabalhar com essa manutenção tá aí na internet, tá? O cara trabalhar... nós somos professores, né? A gente tá em uma instituição que paga o nosso salário, né? Mas a gente comenta, não disse, eu digo até que eu sou mais mediador, facilitador do que um professor. Não existe aquela ideia do professor do Wikipedia que sabe tudo, não existe, né? E é inegável que tem bastante conteúdo na internet. De certa forma, o aluno, se quiser, ele se puxando, ele pode aprender na internet ao nível passar o professor, tranquilamente, né? A diferença é só o canudo, né? Então, com essa manutenção, o pessoal pode buscar na internet alguma coisa ali, conseguir aprender a trabalhar manutenção de telefones, por exemplo, de smartphones, começar a comprar e fazer o exemplo esse que tu citou aí. A gente como professor tá mais ali pela presença, né? Porque o conhecimento tem de monte na internet, né? Verdade, excelente exemplificação. O nosso papel é mais mediar esse conteúdo, né? Isso, cara. Eu mesmo, cara, eu já consertei vários aparelhos, cara. Tipo, o meu, da família, assim, só por a curiosidade, por querer fazer uma coisa assim, eu mesmo. E teve vezes que eu falei assim, você manda pra arrumar, o cara vai te devolver um negócio meio capenga. Se for pra ficar capenga, faça eu mesmo. Teve um aparelho que eu estraguei com isso, cara, mas em geral deu certo vendo só. Na verdade, tu não estragou, tu aprendeu a custa dele. Exato. Tá? Até a gente diz, né, que a gente acaba fazendo às vezes umas gambiarra ou recursos técnicos alternativos, né, uma RTA em algum equipamento e ele volta à vida, né? Tá? Mas tem bastante conteúdo para o pessoal aprender sobre isso daí. Tem bastante conteúdo para aprender sobre sistemas que eu comentei, né, da TI Verde, sobre a questão do lixo eletrônico, tá? Então dá para se aprimorar bastante na internet, né? A questão só é a formalização, né? Tem que ter o canudo, alguma coisa assim, né? Ou publicações para a área para poder melhorar isso daí. Mas cara, é muito legal quando tu pega alguma máquina que está considerada morta, né? E tu consegue dar uma sobrevida nela, né? E não só computador, né? Como tu comentou ali, uma coisa da família, né? Tu já deve ter passado por isso, mas tu é da informática, né? Então, olha aqui a TV que tá com algum problema, né? O ar-condicionado não tá legal, aí tu vai lá olhar porque tu é da informática, né? Não, mas é bem isso mesmo. Inclusive tem um celular aqui na fila pra eu abrir ele, porque parou de funcionar o alto-falante, cara.
E eu já percebi ali, fazendo os testes, que é só mau contato, cara. Então eu tô esperando o dia certo pra abrir ele aqui. Tá, só cuida na hora de abrir o smartphone, né, que ele tem uma bateria, que hoje, inclusive, o smartphone para de funcionar por causa da bateria, né? Aquele negócio de bateria viciar não existe mais, né? Hoje é tudo íon de polímero, né, Li-ion ou IPO, mas antigamente sim, viciava a bateria, hoje não. Tu compra o telefone, né, ele vem com a bateria, e essa bateria já tem a data que ela vai morrer. Ela tem, sei lá, 300, 500 ciclos de uso e já era. Só que, né, isso aí ainda é bastante perigoso, né? Se der um furo na bateria, ela explode. Até por isso que até não se deve, principalmente não se deve descartar algum aparelho com bateria por causa disso daí, né? De ocorrer alguma instabilidade, né? Ou explodir até com o carregamento, que também é bastante comum, que aí é um gancho para outra coisa, né? Que você quer relacionado também. O pessoal fala em segurança da informação relacionado só à internet e tudo mais, né? Mas acho que refere também a segurança da informação no hardware ali, né? E segurar o bem que tem essa informação, né? Que é o smartphone. Mas é bastante comum o pessoal botar um carregador que não é compatível com o aparelho e dar uma sobrecarga e estourar a bateria, alguma coisa assim. Infelizmente acontece. Uma pergunta, não sei se é muito sua área, mas esses casos que o pessoal noticia de explodir, pegar fogo, coisa assim, geralmente é carregador incompatível ou às vezes com o próprio mesmo? Não, geralmente é carregador incompatível. Eu acho que o único aparelho que eu tenho uma recordação assim, de que dava dando problema com o carregador original era os Samsungs lá, os Note 6 ou 7, eu acho, que inclusive foi proibido de entrar em aviões e tudo mais, né? Mas normalmente o que acontece com o carregador incompatível. Aqui na cidade eu fiz até uma matéria uma vez para um jornal aqui e saiu também em outros. E aí eu fui investigar o porquê acontecia, que teve uma pessoa aqui que o carregador estava carregando no lado da cama e aí explodiu o aparelho, ela se queimou. Aí aconteceu, semanas depois aconteceu algo parecido lá em Porto Alegre. Aí tu vê as fotos, tu vai olhando as fotos do acidente, tu vê lá que o carregador é um Xing Ling lá, né, que não é compatível, ou às vezes o carregador até é compatível, é original, mas tem um cabo que não é original, que também dá esse problema ali, né? E sim, tem que ver, cara, os smartphones, cada fabricante estipula, né, uma amperagem e uma voltagem que ele carrega, né? E aí, eu vou comprar um carregador Turbo Power Master Blaster para carregar mais rápido, né? Só que aí o aparelho não foi feito para aquela potência, ele acaba esquentando. E o esquentar a bateria também ajuda a ela estragar. A bateria, quanto menos temperatura funcionar, melhor, né? Tende a postergar melhor o uso dela, tá? E não é comprovado, mas é mais ou menos aquela ideia do esquentar a comida no micro-ondas, ela fica quente rápido e esfria rápido. Esquenta na panela, como ela está esquentando devagar, ela tende a ficar mais tempo. Não tem uma coisa a ver com a outra, mas a exemplificação é igual. Parece que quando tu carrega em um carregador rápido, parece que a bateria dura menos tempo quando tu carrega ela devagar. Então eu digo, meu aparelho eu só carrego praticamente 100% das vezes na USB do computador, tá? E aliás, a USB é a carga mais tranquila para te carregar qualquer aparelho de telefonia. Porque a USB do computador está largando seus 5 volts, 1 ampere, e todos os aparelhos são compatíveis com isso daí. Demora mais para carregar, mas você não vai ter risco da bateria aquecer, nem do telefone explodir, nem nada. Então tá na dúvida, carrega no USB do computador, como eu digo para meus alunos, né? Mas muito bom. É tópico para outra coisa também, né? Tá. Mas já vale, cara, vale a pena, cara. Tá. Eu comento a questão que eu acho principal, assim, do nosso tópico, que tu pode deixar pro pessoal ali, né? Se tu quiser usar como um mantra e outras pessoas também usarem como um mantra, tá? Lixo eletrônico não vai no lixo comum. Lixo eletrônico vai para algum lugar, tá? Específico para ele. Tá? Por isso mesmo, na hora de se desfazer de um equipamento, o ideal é buscar um local adequado para fazer esse descarte. E não se esqueçam das pilhas e baterias. Isso, tá? E nunca abrir pilhas e baterias, por favor, também, né? Tem um vídeo, acho, do Manual do Mundo que ele comenta isso daí, né? Porque teve algum outro youtuber ali que abriu o troço e deu ruim lá.
Voltamos em seguida com o esporte. Bateria do telefone não pode abrir, cara, dá ruim. Né? E assim, ó, ainda antes de transformar o lixo eletrônico em lixo, tá? Fazer algum processo fazer algum reuso desse equipamento seria o mais adequado, tá? Então, doar para alguma entidade, alguma associação, alguma coisa assim que consiga dar um trato nessa máquina e dar uma sobrevida nela seria a medida mais adequada, né? É uma dica boa, cara. Diga. Sempre alguém tem um tio ou tio-avô, cara, que precisa do smartphone antigo. Isso. Que eles não estão bem com o mais novo. E, cara, uma vez eu peguei, era um Moto G2. O Motorola já tava no G6, G7, coisa assim, cara. Eu instalei o Lineage, que é o... Como que era o nome antigo do Lineage? É o Cyanogen. Cyanogen, isso. Ele deu uma recuperada ali no aparelho, o cara ficou bons anos ali com o tio-avô aí. Daí, na verdade, é tio da minha esposa, né? Tio-avô das crianças. Então funciona bem, cara. Funciona. Às vezes tem alguém perto aí que você dá um celular. A minha mãe mesmo, cara, ela trocou o aparelho. Ela foi dar o aparelho antigo pra irmã dela, que não gosta muito de tecnologia. Cara, o aparelho não deu certo porque ela achou muito grande e tal. Aí ela tinha um parado lá que era aqueles de teclinha ainda e ficou perfeito. Show, cara. Cara, a melhor ideia é essa, cara. Tentar otimizar o máximo possível o equipamento, né? Às vezes, tá faltando espaço. Cara, às vezes eu vou botar um cartão de memória ali e já dá uma sobrevida também pro aparelho. Isso, bem isso. Vale pra tudo, né? Qualquer recurso eletrônico eu tento postergar o máximo possível, né? E acabo trocando quando morre, né? E às vezes morre com atualização. Meu último aparelho aqui, quando teve atualização na Samsung, 2 dias depois morreu. Não atualizo, não tô brincando. Mas beleza. Bom, deixa eu falar uma coisa, cara. Como a gente tá chegando perto do nosso final aqui, vamos para o nosso quadro mais emocionante do podcast? Vamos lá, eu já conheço. Eu sou um ouvinte dos seus podcasts inclusive acho que eu tenho um livro teu em algum lugar por aqui. Massa. Então agora é o momento do nosso Throwing Errors. O que é o quadro Throwing Errors para quem não conhece? Vamos deixar o Halber falar 1 minuto sobre uma coisa que ele gosta, uma recomendação, elogio ou coisa assim. E depois na edição vão entrar alguns bips de censura bem bacana. Beleza pra você? Beleza, até vou fazer um gancho para uma outra área para o pessoal ficar curioso. Então vamos lá, sobre o que você vai falar? Vou falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Uau, muito bom. Então, está pronto para isso? Estou pronto. 3, 2, 1, go! Então, pessoal, uma coisa que eu quero deixar para vocês, tá? Saindo um pouquinho do assunto do dia, tá? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Onde ela 17 itens que eu acho que podem ser 17 áreas empresariais, inclusive para quem quiser empreender, tá? Então, ela tem lá itens relacionados à reeducação da tá? Sobre a questão da agricultura sustentável, sobre saúde e bem-estar, sobre a qualidade, a igualdade de gênero, sobre água, saneamento, energia limpa e acessível, o trabalho econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de cidades e comunidades sustentáveis, responsáveis, ação contra a mudança global, a vida na água, a vida terrestre, paz, justiça e instituições. E o mais interessante, né, são parcerias e meios de implementação. E acabou o seu tempo. Vai, para, coisinha. Para. Aí, parou. Beleza. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Claro, cara, quantos quiser. Esses 17 pontos, cara. Geralmente, assim, a gente vê que são 17 quadradinhos coloridinhos. Exatamente. Mas o que isso impacta, cara, na vida das pessoas?
Tá, o que impacta na vida das pessoas é normalmente até as pessoas em si, elas acabam sendo influenciadas por esses os objetivos e nem sabem, né? O que acontece? Normalmente quem fica sabendo mais disso são pessoas que estão envolvidas com ONGs e entidades assistenciais, né? Ou empresas, justamente pensando nessa questão de compliance, né? E hoje, a maioria das empresas que tem uma pegada ecológica também ela tem uma facilidade maior em conseguir empréstimos, né? Ou conseguir investidores anjos, venture capital, alguma coisa assim. Então, startups que têm uma pegada ambiental legal, que têm um compromisso social de engajamento, têm uma visibilidade muito maior, né? Que são as questões das corporações B, né? As B Corps. Então, são empresas bem focadas dentro desse conceito aqui, desses objetivos de desenvolvimento sustentável, e que acaba sendo a grande maioria das empresas também ligada nessa linha de TI verde, de lixo eletrônico e tudo mais, né? Até esse dia a gente participei de eu já mentorei uns 6, 7 Startup Weekend, palestra em, sei lá, um monte de lugar, e eu nunca tinha participado como participante, né, de um hackathon, né? Agora em novembro eu acabei participando de 3 hackathons em sequência, assim, né, tudo online. E nenhum deles era focado ao meio ambiente, né? Que era o Climaton, que aconteceu a matriz era São Paulo, né? Mas aconteceu no Brasil inteiro. E aí a gente ficou até em primeiro lugar com uma ideia justamente nessa ideia do reuso, né? A gente desenvolveu um marketplace onde as pessoas podiam cadastrar produtos em desuso, sucata, lixo eletrônico, ou também podiam anunciar produtos feitos a partir de material reciclado, né? Então, sabão feito de óleo de cozinha, essas coisas assim, né? E uma das questões do Climaton era, né, de trabalhar em cima dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, a maioria das empresas, assim, que são B Corps, tem essa vibe ali, né? É um gancho bem legal, assim, pro pessoal dar uma pesquisada também. Muito bom, cara. Muito legal. Eu acho interessante, cara, porque você tem esses incentivos e tudo mais, porque você tem metas ali para melhorar a vida de todas as pessoas, mas só se apertar o bolso mesmo que as pessoas se ajudam, né? Infelizmente. Uma vez eu falei no Twitter, cara, que o coronavírus, cara, foi um vírus muito inteligente, cara, porque é um vírus que depende de um ajudar o outro, cara. Então é o nosso ponto fraco, né? Verdade. Mas e o bom também é que o coronavírus pegou geral, né? Pobre, rico, né? Mas enfim, não é um assunto muito legal, né? Infelizmente tem galera aí. Esses dias eu liguei aqui denunciando festa clandestina, cara. Tem fundamento, cara. Pessoal, gente morrendo ali e o pessoal fazendo festa. Tem isso, cara. Não é assunto para nós comentar agora, né? Cara, vamos falar de coisa boa, cara. Vamos falar da TechPix. Você tem uma câmera? Tudo bem. Mas beleza. Cara, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui. Aí aquele momento, já tá no final. Sim, mas brigadão, cara, foi muito legal. São coisas importantes para falar e muito mais importantes talvez para ouvir, né? Pra gente tentar mudar um pouquinho a mentalidade. Sim. Mas valeu, cara. Eu queria deixar um tempo aí para você falar o que você quiser, passar links e tudo mais. Tá, então, pessoal, o pessoal pode me achar aí, né, nas redes sociais, aí por @LuizHauber, né, LinkedIn, Facebook, no Instagram tem um R a mais, porque eu sou atrasado em relacionado a essas tecnologias, né, aí eu perdi o Luiz Hauber, então Luiz Hauber com R a mais, tá, mas eu gostaria de deixar 3 coisas, né, o principal, tá, que eu já comentei antes, é não colocar no lixo comum, lixo eletrônico, né, avise quem vocês puderem sobre isso, porque não é uma coisa interessante, tá? Outra também, mais simples que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? É a questão do tripé da sustentabilidade. Então, que a gente conseguir pensar, conseguir planejar e desenvolver pensando em meio ambiente, o contexto social e o contexto econômico, tende a ter uma sobrevida maior, né? E o meu pedido, que foi quando eu comecei lá, né, no início do podcast, e foi o gancho para a gente ter essa conversa aqui, não é o que foi as minhas pesquisas, né, do meu doutorado, né. Então, tá correndo agora 2 pesquisas que eu pretendo finalizar elas por final de janeiro, tá. Uma delas é para quem mora fora do Brasil,
que são pessoas físicas que moram fora do Brasil, porque eu quero comparar como é que é a mentalidade desse pessoal que mora fora do Brasil com a mentalidade do pessoal que mora no Brasil, né? Então, se tu tá na Gringolândia, né, tu acessa aí research.profiluis.com, tá? E aí é uma pesquisa anônima, tá? Essa demora aí uns 5 minutinhos, aí tu já consegue enviar os dados para mim, preenche, responda e compartilhe à vontade ela, tá? Porque essa eu preciso de dados, né? E a outra pesquisa daí é focada para quem trabalha com assistência técnica de smartphones ou comércio de smartphones. Então tá valendo tanto que se for dono da empresa, se tu trabalha numa empresa, ou se tu é autônomo e trabalha com manutenção de smartphones, tá? Aí tu entra no site empresas.profiluis.com, tá? E aí essa aí demora aí uns 10 minutinhos, mas eu acho que essa até das empresas, para quem é assistência técnica, é interessante o amadurecimento que tu vai ter respondendo a pesquisa, né? É uma coisa, eu costumo responder bastante pesquisa porque tu acaba aprendendo a responder uma pesquisa, né? E essa da empresas tem bastante tópicos linkados à análise do ciclo de vida do produto e análise do ciclo de vida social, e são coisas que vocês podem melhorar nas empresas de vocês, tá? Que se trabalham com assistência técnica de smartphones. Tá? Então, esses links também tu deixou na descrição do podcast, né? Então fica fácil para o pessoal clicar ali, tá? E estou aberto também a discussões, a poder colaborar nesses assuntos, que são os assuntos que eu bati, né? 2020, 2021, 2022. Se alguém quiser me convidar para falar sobre alguma coisa, eu vou inserir esses assuntos hoje em dia. Eu já falei de outros, software livre, de negociação, de empresas, coisa e tal, mas hoje em dia virei o eco chato, tá? Então, tô falando de DTI verde e lixo eletrônico. Beleza, cara, é bom, cara. Mas é isso, cara, valeu, brigadão. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente aqui até o final. Lembrando que vocês podem também apoiar o Vida de Programador pelo Apoia-se ou pelo PicPay. E qualquer dúvida para o Halber podem mandar para mim também, eu encaminho para ele. E do mais, muito obrigado a todo mundo. Até o próximo episódio e tchau! Tchau, pessoal!